50% fechado, sim. Se você der uma aula experimental, 50% da venda já está concretizada. Você só precisa alcançar a expectativa do seu aluno. E vou mostrar nesse vídeo como que você faz para superar a expectativa desse aluno e o que deve fazer do início até o final da aula experimental. Quando eu falo que a aula experimental já está 50% da venda realizada, eu falo isso porque normalmente esse aluno já chegou até você por alguma indicação, ou ele viu você trabalhando na academia, ele já conhece seu trabalho de alguma forma. E se ele quis fazer uma aula experimental, provavelmente é porque ele já está muito interessado no seu trabalho. E aí eu vou falar para vocês como que vocês fazem para superar a expectativa desse aluno numa aula experimental e ter a garantia de que ele vai fechar com você e fidelizar ele por muito mais tempo. A primeira coisa que você deve fazer é dar um atendimento de excelência. O personal trainer é um serviço premium, um serviço de alto nível, então você tem que oferecer um atendimento de excelência. Uma das formas de você fazer isso é através da técnica do DISC. Se você não conhece, eu falo um pouco sobre o DISC em outro vídeo, e essa técnica é muito legal, que você alcança o atendimento dele no nível do perfil comportamental dele, né? Porque o DISC nada mais é do que você fazer um atendimento para o perfil de comportamento desse aluno, desse cliente. O segundo ponto é você ter uma boa anamnese, você fazer questões boas para o seu aluno, para você tentar entender o que seu aluno está buscando. Se você não tem uma anamnese, eu vou deixar aqui também na descrição, uma para você fazer um download de graça. Essa é a anamnese que eu uso, e eu junto vai com um exemplo de um contrato. E o terceiro ponto, esse é muito importante, muito personal falha nessa hora, é ouvir. Dentro da anamnese, você vai fazendo algumas perguntas e o seu aluno vai te respondendo algumas coisas e você vai podendo perguntar outras coisas dentro da resposta dele e você vai ficar atento e ouvir o que esse aluno tem a dizer. Por quê? Porque vai entrar no nosso quarto ponto, que é entender o problema desse aluno. Quando uma pessoa está procurando um personal, ela tem algum problema ali que ela quer resolver. E aí, se você entender o problema, o que realmente ela está buscando, o que realmente ela quer, você vai tentar trazer uma solução. Veja bem, nem sempre o aluno ele sabe o que exatamente ele quer. Ele sabe que é importante treinar, ele sabe que ele sente dores e que talvez a musculação pode ajudar ele, mas ele não sabe dizer exatamente o que ele tem, o que ele está buscando. E aí quando você tenta buscar entender o que ele quer, o que realmente ele quer, se é só apenas treinar, ou se ele quer alguém para estar motivando ele, se ele quer alguém para trazer alguma atividade diferente, quando esse aluno começa a tentar te explicar e você começa a entender, você tem que mostrar uma solução. E às vezes pode acontecer de você não poder resolver o problema desse aluno. Imagina, por exemplo, um aluno que vem com hérnia de disco e você nunca trabalhou com hérnia de disco, nunca pegou um aluno com uma lesão de hérnia de disco. Você pode tentar resolver de outra forma, você pode falar para ele, ó, eu vou conversar com o seu médico, vou conversar com o seu fisioterapeuta, ver o que ele está fazendo. Você tem que demonstrar que você vai tentar resolver. Agora vamos para a parte mais legal, que é a prática. Como que deve ser o treino de uma aula experimental? Eu normalmente não faço testes físicos na minha aula experimental, acho que isso não é o objetivo principal de uma aula experimental. Na aula experimental, o aluno ele quer ver a sua didática, como que você demonstra o exercício, como você explica o exercício, né? Se você tem uma didática interessante, se você corrige ele durante o movimento, se você prefere corrigir depois. Segundo ponto, uma segunda coisa que o aluno quer ver é a dinâmica da sua aula. Se ela é uma aula mais voltada para funcional, se ela é uma aula mais calistênica, se você busca mais musculação. Na minha aula experimental, eu busco colocar diferentes exercícios, um treino geral mesmo, mas eu coloco exercícios de mobilidade, de resistência, de força, coloco um pouco de condicionamento, e aí eu peço para o meu aluno, né, me dê um pouco de feedback, se está muito difícil, está muito fácil, e aí eu começar a entender como está o nível dele. E aí o que é o mais legal? O que eu faço no final da aula? Eu dou um feedback de como ele está. E o que é muito legal nesse feedback que eu dou no final da aula para esse aluno, são coisas que ele normalmente eu peguei durante a parte prática, que ele não me falou no início. E isso passa o quê? Uma autoridade minha. Então, por exemplo, esse aluno que lá no início falou que tem hérnia de disco, eu posso falar que, olha, você está com o core muito enfraquecido, a mobilidade do seu posterior de coxa está muito enrijecida, então eu posso começar a dar algumas dicas para ele do que eu vou trabalhar nas próximas aulas, eu sei o que eu vou fazer nas próximas aulas para superar o problema dele, para alcançar as metas que ele busca. Agora me fale você, como que você faz sua aula experimental? Se você gostou dessas dicas, por favor curte, compartilha com seus amigos e comente o que você faz na sua aula experimental. Até a próxima, bons treinos!